Oi, gente, Isaminatel aqui. Esse é o nosso delicioso, maravilhoso, instigante, empolgante Chá Comigo, que eu leio para você. Tô animada sim, porque vocês estão fazendo um monte de comentários, estão interagindo muito e eu tô super feliz de ter seguido meu coração, de ter feito esse Chá Comigo para ler para vocês. E eu espero que a gente consiga ampliar. Manda para todo mundo, porque faz muita diferença na vida uma leitura comentada, a gente aprender, crescer e enfim. Se tiver na correria, só dá o play e vai. Se tiver tranquilo, ó, faz um chazinho e aprecia. E vamos juntos para essa leitura maravilhosa do livro O que Sobra, do Príncipe Harry. Esse já é o vídeo 31 dessa leitura. Estamos na parte 2 do livro, que é dividido em 3 partes, no capítulo 13. Bora lá! Tirando meu chazinho da infusão. Calma, gente. Agora sim. Depois de receber permissão para cruzar o meu espaço aéreo, o piloto nem sempre passava devagar. Passava feito uma flecha e às vezes tinha urgência em saber como estavam as condições em terra. Qualquer segundo fazia diferença. Vida e morte nas minhas mãos. Eu ficava calmamente sentado a uma mesa com uma bebida gasosa e uma esferográfica na mão. Oh, uma esferográfica, uau! Mas também estava no meio da ação. Era empolgante, eu tinha treinado para aquilo, mas também era aterrorizante. Logo antes da minha chegada, um Calf errou num número quando estava passando as coordenadas geográficas para um F-15 americano. O resultado foi uma bomba errante caindo em cima das forças britânicas em vez do inimigo. 3 soldados mortos, 2 horrivelmente mutilados. Portanto, cada palavra e cada dígito que eu falava tinham consequências. Estávamos fornecendo apoio, era o que se dizia constantemente, mas eu percebia que era um grande eufemismo. Para, gente. Eu não consigo passar por essa parte sem pensar que matar o inimigo é ok, errar e matar 3 pessoas do mesmo país ou do país amigo, aliado, é um, meu Deus, aterrorizante. Como a gente relativiza as coisas, né? Isso vale para tudo. Se você parar para pensar, a gente come carne de boi e tá tudo bem, de frango tá tudo bem. Aí, ó, não sei aonde come carne de cavalo, ó, de cachorro, ó, de macaco, ó. É interessante, tá? Eu tô trazendo isso pra gente pensar assim, como a gente se escandaliza com algumas coisas e não se escandaliza e acha ok outras, e elas são tão parecidas no fim das contas. A pensar. Tanto quanto os pilotos, às vezes estávamos levando à morte, e quando se trata da morte, bem mais do que da vida, a precisão era indispensável. Admito, eu estava feliz. Era um trabalho importante, um trabalho patriótico. Estava utilizando habilidades desenvolvidas nos Dales e em Sandringham e que remontavam à minha infância. Mesmo a Balmoral, havia uma linha luminosa conectando as minhas caçadas com Sandy e o meu trabalho aqui e agora. Eu era um soldado britânico num campo de batalha, finalmente, papel para o qual me preparara durante toda a vida. Também era viúvo 6-7. Tinha uma penca de apelidos na vida, mas esse era o primeiro que se parecia mais com um pseudônimo. Eu podia realmente me esconder atrás dele. Pela primeira vez eu era apenas um nome aleatório, um número aleatório, sem títulos e sem guarda-costas. É assim que os outros se sentem diariamente? Eu saboreava a normalidade, me deleitava com ela e também pensava na longa viagem que tinha feito até encontrá-la. O centro do Afeganistão, no auge do inverno, no meio da noite, no meio de uma guerra, falando com um homem 15 mil pés acima de mim. Quão anormal é a vida da gente quando esse é o primeiro lugar onde a gente se sente normal? Ai, gente, a gente não dá valor para nossa vidinha ordinária, não é mesmo? Às vezes é muito bom ser normal, comum, qualquer, desconhecido. É interessante isso. Quando a gente também trabalha com as crianças especiais, por exemplo, nas escolas, é muito curioso, porque tudo que os pais das crianças padrão querem é que o seu filho seja especial, seja tratado como alguém especial, se sinta único e especial.
E tudo que os pais de crianças especiais querem é que a sua criança seja normal, seja tratada como mais uma, como normal, com a normalidade com que todos os outros são tratados. Claro, com as devidas particularidades para que possa ter um convívio, né? Mas que não seja visto como diferente, assim, no sentido de exclusão, né? De separação. Percebe? Eu acho muito legal trazer esses contrapontos, esses paradoxos, né? É muito interessante. E o Harry traz muito isso. Quão maluca tem que ser a vida de uma pessoa para ele precisar estar lá, no centro do Afeganistão, no auge do inverno, no meio de uma noite, no meio de uma guerra, falando com um homem a 15 mil pés acima dele, para se sentir normal, uma vida normal, né? Depois de toda a ação, vinha uma calmaria, que às vezes era mais difícil de enfrentar psicologicamente. O tédio era o inimigo e o combatíamos jogando rugby, usando como bola um rolo de papel higiênico totalmente revestido de fita adesiva ou correndo no mesmo lugar. Também fazíamos 1000 flexões e montávamos equipamentos primitivos de levantamento de peso, fixando caixas de madeira em barras de metal. Fazíamos sacos de boxe com mochila de pano grosso. Líamos livros, organizávamos maratonas de xadrez, dormíamos feito gatos e via homens crescidos ficarem 12 horas por dia na cama, ferrados no sono. Também comíamos. Do Yer tinha uma cozinha completa. Macarrão, batata frita, feijão. Tínhamos 30 minutos por semana no telefone por satélite. O cartão telefônico se chamava Paradigm, com um código no verso que a gente enfiava no aparelho. Aí o robô, uma voz feminina, afável, dizia de quantos minutos a gente ainda dispunha. E aí, Spike, é você? Chels. A vida de antes, do outro lado da linha. O som sempre me tirava o fôlego. Pensar em casa nunca era fácil, por uma complicada série de razões. Ouvi-la era uma facada no peito. Quando eu não ligava para Chels, ligava para papai. Como vai, menino querido? Nada mal, sabe como é. Mas ele me pedia para escrever em vez de telefonar. Amava as minhas cartas. Dizia que preferia muito mais uma carta. Eu chorei um pouquinho por causa dessa frase aqui, ó. Pensar em casa nunca era fácil, por uma complicada série de razões. Eu sou uma pessoa que saí, né? Fui para longe. Eu moro longe desde sempre, vai fazer 16 anos. Eu já tinha morado um ano antes, depois voltei, aí saí casada, né? E pensar em casa não é fácil, assim como disse ele, por uma delicada, tô resgatando a frase exata, pensar em casa nunca era fácil, por uma complicada série de razões. Eu fui trazer o delicada, né? Queria amenizar. Mas às vezes não é fácil pensar em casa, pensar de onde a gente veio, por uma complicada série de razões. Mexeu comigo. Capítulo 14. Às vezes eu me preocupava por estar perdendo a verdadeira guerra. Não estaria sentado na sala de espera da guerra? A guerra de verdade, temia, ficava logo ali embaixo, no vale. Eu via as densas colunas de fumaça, as nuvens das explosões basicamente dentro e em volta de um vilarejo ribeirinho chamado Garmsir, lugar de tremenda importância estratégica. Porta de entrada crítica, porto fluvial, por onde chegavam suprimentos, sobretudo armas para o Talibã. E mais, via de ingresso para novos combatentes. Recebiam um AK-47, um punhado de balas e instruções para avançarem na nossa direção por entre o labirinto das suas trincheiras. Era o teste de iniciação deles, que o Talibã chamava de batismo de sangue. Sandy e Tig estavam trabalhando para o Talibã? Isso acontecia muito. Um recruta do Talibã aparecia, disparava em nós e devolvíamos o fogo com força 20 vezes maior. O recruta do Talibã que sobrevivesse a essa barragem seria então promovido, enviado para lutar e morrer em algumas das cidades maiores, como Gereshk ou Lashkar, que alguns chamavam de Las Vegas. A maioria, porém, não sobrevivia.
O Talibã deixava os corpos lá, apodrecendo. Vi cães do tamanho de lobos devorarem muitos recrutas caídos no campo de batalha. Comecei a pedir aos meus superiores: me tirem daqui. Alguns outros pediram o mesmo, mas por outras razões. Eu implorava que me pusessem mais perto do fronte. Me mandem para Garmsir. Finalmente, na véspera do Natal de 2007, meu pedido foi aprovado. Eu ia substituir um CALF de saída na base de operações da linha de frente de Delhi, que ficava numa escola abandonada de Garmsir. Um pátiozinho de cascalho, o telhado de alumínio corrugado. Alguém falou que a escola tinha sido uma universidade agrícola. Outro alguém falou que tinha sido uma madraça. Agora, porém, fazia parte da Commonwealth e era o meu novo lar. Era o lar também de uma companhia de Gurkhas. Recrutados no Nepal, nas mais remotas aldeias nos sopés do Himalaia, os Gurkhas haviam lutado em todas as guerras britânicas dos últimos 200 anos e se distinguiram em todas elas. Lutavam como tigres, nunca desistiam. E por causa disso ocupavam um lugar especial no exército britânico. E no meu coração. Eu ouvia falar dos Gurkhas desde meninos. Um dos primeiros uniformes que vesti na vida era um uniforme Gurkha. Em Sandhurst, os Gurkhas sempre faziam o papel do inimigo nos exercícios militares, o que sempre parecia um pouco ridículo, pois eram muito amados. Depois dos exercícios, um Gurkha invariavelmente vinha até mim e me oferecia uma xícara de chocolate quente. Eles nutriam uma solene reverência pela realeza. No entendimento deles, um rei era divino. Os Gurkhas consideravam o seu próprio rei como reencarnação do deus hindu Vishnu. Um príncipe, portanto, não estava muito longe. Eu tinha sentido isso quando novo, mas agora sentia outra vez. Ao caminhar por Delhi, todos os Gurkhas se inclinavam. Tratavam-me por Saab. Sim, Saab. Não, Saab. Eu pedia: não, não, sou só Tenente Gales. Sou só viúvo 67. Eles riam: de jeito nenhum, Saab. E jamais sonhariam em me deixar ir sozinho a algum lugar. Pessoas da realeza demandavam escolta real. Muitas vezes eu estava indo à missa ou ao banheiro e, de repente, percebi uma sombra à minha direita e então outra à minha esquerda. Olá, Saab. Era embaraçoso, embora comovente. Eu os adorava e os afegãos locais também os adoravam, vendendo-lhes muitos frangos e cabras e até trocando gracejos sobre receitas. O exército falava muito em conquistar os corações e as mentes dos afegãos, referindo-se a convertê-los à democracia e à liberdade, mas somente os Gurkhas pareciam estar realmente fazendo isso. Quando não estavam me escoltando, estavam empenhados em me fazer engordar. A comida era sua linguagem do amor. E embora cada Gurkha se achasse um chefe 5 estrelas, todos tinham a mesma especialidade: curry de cabra. Lembro-me de um dia ouvir o barulho de rotores vindo do alto. Olhei para cima, todo mundo na base olhou para cima. Era um helicóptero descendo devagar, e dos esquis de aterrissagem, dentro de uma rede, pendia uma cabra, presente de Natal para os Gurkhas. Levantando uma imensa nuvem de poeira, o helicóptero baixou. Dele saltou um homem calvo e aloirado, o próprio retrato de um oficial britânico. Era também vagamente familiar. Conheço esse cara, falei em voz alta. Estalei os dedos. É o bom e velho Bivan. Ele tinha trabalhado alguns anos para papai. Até nos acompanhou a Closters no inverno. Lembrei-me dele esquiando com uma jaqueta barbor, a própria quintessência aristocrática. Agora, pelo visto, era o número 2 no comando da brigada, e assim entregava cabras em nome do comandante aos amados Gurkhas. Fiquei sem palavras ao topar com Bevan, mas ele não pareceu muito surpreso ou interessado. Estava preocupado demais com aquelas cabras. Além da cabra na rede, ele passou o voo todo com outra no colo, e então levou a bichinha numa coleira, feito um Cocker Spaniel, até um Gurkha. Pobre Bevan! Dava para ver como ele ficara ligado àquela cabra, como estava despreparado para o que viria a seguir. O Gurkha tirou o seu kukri e cortou fora a cabeça dela. A cabeça castanha e barbada caiu no chão, como um daqueles rolos de papel higiênico que a gente usava como bola de rugby. Então o Gurkha, com muita prática e cuidado, coletou o sangue numa xícara. Não se devia desperdiçar nada. Ui, né? Deu até um...
Para a segunda cabra, o Gurkha me estendeu o kukri e perguntou se eu não faria as honras. Em casa eu tinha vários kukris. Eram presentes de Gurkhas. Sabia manejá-los. Mas não, disse eu, não, obrigado, não aqui, não agora. Não sabia bem por que estava recusando. Talvez porque já havia matança suficiente à minha volta, sem precisar acrescentar mais uma. Voltou-me num flash, a vez em que falei a George que eu não queria cortar nenhum colhão. Onde eu traçava a minha linha divisória? No sofrimento. Era aí. Eu não queria fazer o Henrique VIII com aquela cabra, principalmente porque não era experiente na arte. E se eu errasse ou calculasse mal, a coitadinha ia sofrer. O Gurkha assentiu, como quiser, sabe. Ele girou o kukri. Mesmo depois que a cabeça caiu no chão, lembro que os olhos amarelos continuaram piscando. Ai, né, gente? Mesmo quando tá tudo bem, ele tá ali conseguindo ser uma pessoa normal, vivendo, fazendo aquilo que ele foi preparado para fazer, com esse cenário de país que entra em guerra, que a gente não conhece, né? No Brasil. Pelo menos não nessa forma, né? Não desse jeito, não com tanta presença e frequência. Quanto sofrimento de outras maneiras, né? Quanta necessidade de encarar a morte, a dor, o sofrer, o sangue. Ufa, respira, né? Respira. Para mim, o ponto alto ainda é a busca pela normalidade. Para mim, o ponto alto é o quanto a gente quer ser especial, mas o quanto quem é especial quer ser simplesmente alguém comum, né? Parar para pensar e valorizar a nossa vida ordinária. É isso, gente. O que você achou? Qual foi o ponto alto para você? Deixa o seu comentário, dá aí uma moral pra gente para poder expandir esse conteúdo. A gente precisa das suas interações, seus likes, seus comentários, seu envio para outras pessoas, para grupos, viu? Que Deus te abençoe, gratidão sem limites e vamos junto, porque aqui, chá comigo, que eu leio para você. Tchau!